pessoal, vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso assunto de recursos humanos. E esse é o vídeo de parte 2, recursos humanos parte 2, certo? Só retomando, no vídeo anterior, nós vimos que o setor dos recursos humanos, né, o setor de recursos humanos, ele é muito importante dentro de uma empresa, dentro de uma organização, porque ele tem essa atribuição, essa característica, né, de cuidar do bem mais precioso de uma organização, né, que são os funcionários, os colaboradores, as pessoas envolvidas ali dentro do contexto, né, profissional, dentro do contexto de mão de obra. Então, o setor dos recursos humanos, né, responsável pelo bem mais precioso que uma empresa pode ter, que são seus funcionários e seus colaboradores, tá bom? Então, hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão de gerenciamento de performance, que é feito também, gerenciado também pelo setor dos recursos humanos, tá bom? Na questão do gerenciamento de performance, o recursos humanos ele vai estar ali trabalhando, né, juntamente com a parte de fato operacional da empresa, né, para poder saber quais são as métricas que os funcionários estão alcançando, o que está deixando de alcançar, o que está sendo feito, o que poderia ser feito de uma forma melhor, né? E existem vários indicadores que o setor dos recursos humanos ele utiliza para que possa ser feita essa avaliação de como o funcionário está indo, né? E esses indicadores, eles é que vão fornecer para esse setor responsável, né, pela mão de obra, responsável pelo trabalho efetivo ali dos funcionários, vai trazer essas informações e os recursos humanos vai tomar as decisões a partir dos resultados obtidos através desses indicadores, tá bom? A gestão de avaliação e desempenho, né, é responsável ali por mensurar de fato o que vem sendo feito. E aí, através dessa mensuração do que vem sendo feito, é possível analisar também a performance de cada colaborador, tá bom? Outro ponto importante, outra característica importante do setor de recursos humanos é a questão do treinamento. Nós vimos isso no vídeo anterior, certo? Porque ao longo da história, ao longo da trajetória aí industrial, financeira, comercial, né, ao longo dessa evolução que nós vimos que é constante em nosso meio, exige de nós também a capacidade de ampliar nossos saberes, né, de reformular nossos saberes e de ir em busca de novos conhecimentos também. Então, o setor de recursos humanos, ele fica ali responsável por toda essa questão de treinamento, de treinar o funcionário, de ter um funcionário capacitado, né? De ter funcionário que ele possa ser aproveitado talvez em vários setores dentro de uma organização. Nessa questão de treinamento, a gente fala muito a respeito das habilidades, né? E o setor dos recursos humanos, ele é responsável por reconhecer as habilidades inerentes a cada funcionário, as habilidades que cada funcionário possui e trabalhar esse funcionário de forma que essa habilidade possa se sobressair. Eu sempre gosto de colocar que tem habilidades que nós já nascemos com elas. São habilidades que você tem e que você vai desenvolvendo e aprimorando. Mas tem habilidades que eu não possuo e que eu vou precisar desenvolver, seja por meio de um curso, de um treinamento, através de um curso de nível superior, através de um curso profissionalizante. E o setor do departamento pessoal deve estar atento a essas questões, porque tem funcionários que ele tem habilidades em várias áreas. Mas qual é a minha habilidade mais forte? Qual é a minha característica profissional mais forte? Então, sabendo disto, o setor do RH ele vai poder direcionar esse profissional a um setor que ele consiga, de fato, mostrar todo o potencial que ele tem, que ele possa explorar todas as habilidades que ele tem, certo? Outro ponto
que nós devemos observar que é feito dentro da área do RH, recursos humanos, é a questão do monitoramento das métricas e das estratégias, né? Hoje existem softwares, né? Existem programas que você vai alimentando ali e ele já te dá um retorno, né? Com a resposta precisa. Exemplo, qual a produção de um funcionário, qual ali a questão do atendimento, talvez o funcionário trabalhe com atendimento, como é o atendimento desse funcionário, através de pesquisas, através de questionários. Existem esses softwares, né, que já respondem com precisão às demandas desse setor de RH, que é para poder fazer esse gerenciamento, aí, esse monitoramento dessas métricas. Porque é fato de que nós hoje trabalhamos com metas. Em todos os lugares você vai ter uma meta para cumprir, você vai ter um objetivo para cumprir. E o setor do RH é aquele que está de olho, é aquele que está ali monitorando se essas métricas, se esses parâmetros que você tem que seguir, se essas regras que você tem que seguir, se estão sendo feitas de fato e como estão sendo feitas. Então, hoje, está bem mais tranquilo para esse setor de RH trabalhar, pelo fato de ter esses programas, esses softwares que contribuem para o desenvolvimento dessa tarefa, que é o gerenciamento das métricas, né? A monitoração das métricas estabelecidas ali pelo RH, certo? O RH, gente, é importante saber que ele é responsável pelo bem mais precioso da instituição. Nós já falamos no início da aula e volto a repetir. Porque se fosse dizer assim, cite aí, professora, uma característica do RH, eu iria falar, questão de cuidar das pessoas, né? De ver atentamente o funcionário, de olhar com um olhar humano o funcionário, certo? Nós sabemos que um funcionário bem tratado, ele trabalha com a eficiência e eficácia bem maior. Então, é o setor do RH que é responsável justamente pelo bem mais precioso da empresa, que são as pessoas. E para que as pessoas trabalhem bem, desenvolvam bem as suas tarefas, elas precisam ser bem tratadas, elas precisam estar satisfeitas com o ambiente de trabalho, ela precisa estar satisfeita com os colegas, ela precisa estar satisfeita com o salário, ela precisa estar satisfeita com a forma de tratar, né, dos gestores. Ela precisa estar satisfeita com tudo aquilo que englobe a vida dela naquele ambiente profissional. E quem é responsável por isso? O setor de RH. Por isso que eu digo que é um dos setores mais importantes dentro de um empreendimento, dentro de uma empresa, porque vai cuidar das pessoas. E as pessoas não são como máquinas, né? Elas exigem um olhar diferente, elas precisam de um olhar diferente para que possam ser compreendidas e que possam desempenhar uma função, né, de forma mais eficiente, que possa desempenhar a função de forma mais prazerosa e mais leve, tá bom? E muita gente confunde essa questão de RH e departamento pessoal, né? Então eu quero trazer um ponto para vocês aqui. São setores que são distintos dentro de uma empresa, tá? Por quê? Porque o RH ele vai tratar diretamente sobre as pessoas, sobre relacionamento, sobre capacitação, tá bom? Fechado? Já o setor pessoal ele vai cuidar de toda aquela questão burocrática, de papelada, tá bom? Admissão, demissão, quem faz o processo inicial, professora, setor de RH. Já toda a papelada inerente à demissão e à admissão, quem faz, professora, é o departamento pessoal. Então, RH, toda aquela parte humana, toda aquela parte de visão, toda aquela parte de estratégia, de treinamento, de avaliação, parte burocrática, documental, leis, tudo isso aí, que é aquela parte do trabalho mais papel mesmo, mais burocrático mesmo, é departamento pessoal, tá bom? Não vamos confundir um setor com o outro. Então, pessoal, a gente vê que recursos humanos, ele requer gestão. E para que eu possa gerir bem um funcionário, eu também preciso estar preparado. Então, normalmente, essa equipe
de recursos humanos de uma instituição, de uma empresa, são pessoas que estão ali desenvolvendo trabalhos que vai lidar com comportamentos do ser humano, com habilidades do ser humano, com desenvolvimento de saberes. Então, tem que ser pessoas que gostem de trabalhar com pessoas, que tenham facilidade em comunicar-se, que tenha facilidade em ouvir, em praticar a escuta ativa, porque ele está trabalhando diretamente com o bem da empresa. E é um bem que, se você perder, talvez você não encontre outro com as mesmas características. Então, precisa cuidar de fato dos funcionários. E quem é responsável por essa parte, fechando o nosso assunto, o setor de RH. O setor de RH ele vai ali estar trabalhando diretamente com as pessoas, diretamente com o treinamento, diretamente com os indicadores de eficiência, diretamente ali com pesquisa de satisfação, diretamente com as necessidades do funcionário, tá bom? A gente vai continuar esse assunto mais à frente, mas já ir entrando com a questão de demissão, de admissão, certo? Eu espero que você tenha absorvido esse conteúdo e eu sempre digo, não deixe de buscar em outras fontes, de ver vídeos diferentes, de pesquisar em um livro, de assistir um podcast falando sobre o assunto, porque isso vai enriquecer o seu conhecimento, tá bom? Até o próximo vídeo!